Você foi tocado pelo Espírito Santo nessa manhã? Você pode agradecer a Ele por isso. O compromisso que o Espírito Santo tem conosco e comigo me constrange, irmãos. Em sua integridade perfeita, Ele é o tipo de pessoa que quando diz algo, Ele cumpre. E Ele disse que começando uma boa obra, Ele a completaria até o dia de Cristo. Juntamente com o nosso Senhor Jesus e com o Pai, Ele se comprometeu a estar conosco para sempre. E nessa manhã, eu queria elogiá-lo um pouquinho. E começar reconhecendo que eu não sou um bom amigo. Apesar de ter muitos bons amigos. Tenho muitos bons amigos. E ele, sem dúvida, é o exemplo para todos os demais. É o maior. E se os meus bons amigos me constrangem, este santo amigo me constrange ainda mais. Porque na doce tarefa de me fazer lembrar de tudo quanto Jesus me tem ensinado, não esfregando na minha cara, mas com muito carinho, Ele me faz lembrar de coisas que foram ditas em outros tempos, conversas de outras épocas. E não foi nenhuma nem duas vezes em que eu me vi com a mão no peito dele, o resistindo. Eu já o fiz chorar muitas vezes. E posso dizer isso porque Paulo diz que o Espírito se entristece. Já o apaguei também. E posso dizer isso porque Paulo diz: não apagueis. Mas mesmo acuado num canto do meu tameão, ele nunca recuou do compromisso de continuar sendo meu amigo. Eu não sou um bom amigo. Mas eu quero ser um amigo e companheiro como ele, que ama até o fim. Então, antes de falar sobre ele, queria deixar claro que esse que vai falar com vocês é o lado ruim da amizade. Mas em contrapartida, é o que temos para hoje, né, Bia? E de forma muito misericordiosa, ele pega um réu confesso para falar sobre amizade, porque o que eu vou dizer a vocês é o que eu quero aprender: a ser um companheiro de todo aquele a quem Cristo me confiar. Esposa, filhos, irmãos. Ser para o mundo o que o Espírito é para mim. Paráclito ou Paracleto. E é sobre isso que eu queria falar, sobre o Paracleto. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 25 comigo, por favor. Quero falar sobre ele e sobre esse nome que Jesus escolheu para denominá-lo.
Obrigado. João capítulo 1, dos versos 25 ao 34, irmãos. Podemos ler? Diz assim o Evangelho de João, citando as palavras de João, o profeta João Batista. O apóstolo João, citando as palavras do profeta João Batista. E perguntaram-lhe: então por que batizas se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. É possível estar perto, mesmo assim não ser aproveitado. Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. A palavra pousar em grego é meno, que significa permanecer, continuar presente, habitar. Então João está descrevendo o dia do batismo, mas também descrevendo o pós-batismo. Do que eu vi dele, e do que experimentei com ele, eu posso testemunhar. Essa é a expressão que ele quer dizer com testemunhar. É martírio, o mesmo chamado que a igreja recebe de Cristo para ser testemunha. Então ele diz, como testemunha, viu o Espírito descer como pomba e permanecer sobre ele, pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Me intriga pensar que João, se você conhece a história, você vai facilmente compreender isso. Se não, eu explico para você. Me intriga pensar que o João Batista, ou João Batizador, era primo de Jesus, e que eles não moravam a quilômetros de distância ao ponto de não poderem se ver com frequência. Então, como assim eu não o conhecia? O primeiro encontro dos dois, diz a Escritura, foi na barriga. O mais velho vibrou quando viu o mais novo. Só que o mais novo, segundo o mais velho, é na verdade o mais antigo. Porque diz o mais velho que o mais novo é o primeiro. João está falando da eternidade, do seu primo Jesus. Ele está dizendo, dentro do meu primo,
está o eterno Deus. E eu não o conhecia. Então é possível estar perto e não o conhecer. João está descrevendo para nós o momento do batismo, não porque este foi o único momento especial que ele viveu com Jesus, mas sem dúvida este foi o momento que mais o marcou, porque ele viu o testemunho do céu acerca de quem Jesus, seu primo, realmente era. Ele vê o Espírito descer em forma corpórea de pomba sobre Jesus e pousar sobre ele, no dia pousando, na vida permanecendo. E João, ele tem o cuidado de dizer que ele viu e testifica enquanto testemunha, ele é o Filho de Deus, mas isso, ele na verdade não viu, ele ouviu. Ouviu. Ou ouviu. Ou as duas coisas. No dia do batismo, nós temos o testemunho de Lucas e de Mateus afirmando para a gente, Kérrio, que uma voz do céu a Jesus afirmou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João ouviu esta voz. Mas João não só ouviu a voz do dia, pastor Fábio. João viu a pessoa do dia a dia. Então existe algo que enquanto testemunha João está compartilhando conosco sobre Jesus. E esse algo é muito profundo, mas eu quero me ater especificamente ao versículo de número 33, porque aqui João fala um pouco de Jesus e sua relação com o Espírito Santo, e nessa manhã é do Espírito que eu quero falar. João diz: eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água. Quem enviou João a batizar com água? Deus, muito bom. Mas quando um profeta profetizava no Antigo Testamento, há uma expressão muito comum: o Espírito do Senhor veio sobre ele. O Espírito promoveu um encontro entre o profeta e o cumprimento. Ele pega na mão do profeta e diz: vou te levar para o futuro. Eis o futuro. E quando João vê o futuro, o cumprimento das esperanças do passado e da própria palavra que ele recebeu, preparar o caminho para alguém que ele não conhecia, agora ele o vê, ele é tomado de um ímpeto de alegria, declara aquilo que ele está vendo, mas declara também aquilo que aconteceria para além dos seus dias. E eis o texto que a gente está lendo. Ele afirma: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito. João não é só conduzido pelo Espírito ao cumprimento, ele é conduzido pelo Espírito ao novo modo como Deus se relacionaria para além dos dias de João. Ele tem um vislumbre, e esse vislumbre está em suas palavras. Cristo é o que batiza com o Espírito Santo. Você consegue entender isso no texto? João declara isso: eu vi aquele que batiza com o Espírito. Eu batizo com água, mas eu vi aquele que batiza com o Espírito. E o que é batizar com o Espírito? Na minha história cristã, como bom batista, eu aprendi que batismo é sepultamento, vindo da palavra grega baptismo ou baptizo. Ao longo dos anos eu percebi que é difícil você tentar esgotar uma palavra com um único sentido, sobretudo em um idioma em que uma palavra tem muitos significados.
E aí eu aprendi que batismo não é necessariamente um sepultamento. Essa expressão faz jus a um mergulho. E como uma pessoa, ao ser enterrada, está mergulhando na terra, se faz alusão ao batismo, a sepultamento, mas de fato, batismo é mergulho. E a palavra baptizo em grego é diferente de uma outra palavra que eu não vou citar, porque eu quero que você guarde essa. Uma outra palavra que fala de um tipo diferente de mergulho. Olha que coisa louca. O grego tem uma palavra para pastor Fábio, para falar de gente que entrou na água. E tem a palavra baptizo, que fala do cara que entrou na água, mas a água também entrou nele. Baptizo não fala só da experiência de imergir, Daniel. Baptizo fala da experiência de se interagir com a água, ser tocado por ela. Outros documentos gregos, outros textos escritos em gregos mostram isso. Por exemplo, você tem textos culinários do grego falando de mergulhar algo na água e depois no vinagre, explicando que o mergulhar no vinagre vai tornar agre aquilo que você mergulhou. Consegue me entender? Batismo não é só a experiência de estar em um lugar, é deste lugar entrar em você. Por isso a experiência que Cristo proporciona àquele que se converteu, Bia, é a experiência de nos introduzir no corpo dele, a família de Deus, mas também de introduzir a família na gente. Então a gente não só entra em um lugar, esse lugar nos penetra. A natureza de Deus, o DNA, a sua essência. DNA aqui de forma simbólica, tá, irmãos? A essência de Deus nos penetra. Então não é o Rafael de antes em uma geografia nova. Aquele novo lugar, pastor Fábio, me faz uma pessoa nova. Então o Espírito Santo, ele é alguém que me posiciona em um ambiente de transformação. Batismo tem a ver com esse mergulho em algo que antes eu não podia acessar, e esse novo lugar me mergulha, me transforma. Vocês estão comigo? Eu fui pego por essas palavras porque elas falam do quão íntima é a relação que o Espírito Santo foi enviado a ter conosco. Porque se Jesus, o Emanuel, é Deus conosco, o Espírito Santo, enquanto Deus em nós, é Deus se propondo a uma fusão, mas uma fusão maravilhosa em que as nossas toxinas são jogadas fora e a sua beleza nos penetra. Como o fogo que depura o ouro, ele joga fora o que é tóxico. Mas tem ouro em nós? Não, eis a beleza. Ele tira aquele lodo, transforma em ouro, mas ainda tem sujeira. E na presença ele tira, introduzindo em nós a sua santidade. Ou seja, aquele sobre quem o Espírito permaneceu, Jesus Cristo, é o que nos introduz em uma nova realidade. Realidade essa, que é a mesma de Jesus. Venha comigo, por favor, a João 14, verso 17. Está fazendo sentido para você? Estou rápido demais? Glória a Deus. Minha vontade era ler com você desde o capítulo 13, para mostrar a correlação entre o 13 e o 14. Mas eu vou precisar que você faça isso em casa. Nós não vamos ter tempo hábil para isso. E aí eu vou procurar explicar para você isso. Mas vamos à leitura do verso 17. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A expressão habitar aqui não é a expressão habitual utilizada para falar de moradia. É a expressão menor que eu citei, que está presente lá em João 1. Então o Espírito que pousou em Jesus, permanecendo, Jesus promete que fará o mesmo conosco. Ele permanecerá. Por isso é traduzido por habitar, Kerry, porque se ele está dentro e permanente, ele está morando. Compreende? O tradutor busca interpretar para nós essa expressão. Então, ele permanecerá convosco. Mas para que isso seja de fato como a comunidade santa o quer, ele estará em vós. Para que o beijo tivesse o seu efeito realmente íntimo, para que o toque fosse realmente profundo, para que a afetação fosse realmente eficaz, Deus não só enviou o Emanuel para estar conosco, Deus se enviou para estar em nós. Como diz Bernardo de Claraval, que é o Espírito Santo, senão o beijo do Pai e do Filho que foi compartilhado conosco. Jesus fala do Espírito Santo com muito carinho, irmãos, em dias de tensão. Ele começou a explicar para os discípulos que estava próximo o dia em que ele iria para o Pai. E ele disse aos discípulos que ele seria crucificado. E quando ele começou a tocar mais nesse assunto, os discípulos, começaram a entrar em angústia. E aí o que deveria trazer para eles alegria começou a produzir tristeza, pastor Fábio Régio. Porque Jesus dizia, eu vou para o Pai, e eles se acuavam como dizendo, ele vai deixar a gente. E aí Jesus disse assim, olha, eu não posso falar mais sobre isso com vocês não vão suportar. Mas guardem o que eu estou dizendo agora, porque vai vir outro. Assim como eu. Ele vai continuar essa conversa. E quando ele vier, vocês vão entender. E aí ele diz assim, me permita ler com você alguns versículos. Pelo menos o 14, tem paciência comigo. Se eu só ler esse texto com você, para mim tá bom hoje. Jesus está com os discípulos na ceia. O traidor é indicado. O traidor recebe um bocado, que é uma expressão de amor de Jesus, mostrando que ele na mesa é alguém especial. E o traidor Judas Iscariotes se levanta e vai, segundo o relato da Escritura, ao encontro do sumo sacerdote e dos demais para entregar Jesus para ser vendido por 30 moedas de prata. Enquanto isso, Jesus continua ali com os discípulos e diz João no capítulo 13 que ele lhes confia um grande mandamento, um novo mandamento. Jesus diz, novo mandamento eu vos dou, amem-se como eu vos amei. Nisto o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. E aí Pedro, então, incomodado com aquela conversa que tem tom de despedida, vira para Jesus e diz assim, você está falando para a gente se amar e que você vai embora? Que conversa é essa? Por que você vai para um lugar aonde a gente não pode ir também? Leva a gente com você. E Jesus responde, Pedro, para onde eu vou agora você não pode ir. Mais tarde, porém, vocês me seguirão. E aí Pedro diz, Senhor, por que eu não posso te seguir agora, se eu vou dar a minha vida por você? Tipo, como assim? Eu não mereço?
eu posso provar, eu vou dar a minha vida por você, eu tenho merecimento suficiente para entrar nesse lugar. E Jesus diz: Pedro, você dará a vida por mim? Em verdade eu te digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Percebe, irmãos, o ambiente está ficando mais tranquilo ou mais tenso? Mais tenso. Estamos com medo. Um cara vem e faz uma promessa de amor eterno, e o outro diz: você não dá conta de cumprir isso. A sala está tensa. E no meio dessa tensão, Jesus rasga dizendo, capítulo 14, verso 1: não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Irmãos, havia tensão na sala. Jesus acabou de dizer: um vai me trair. Aí ele diz para o outro: você também. A tensão na sala. Mas aí ele olha entre todos ali e diz: imagine essa cena. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Vamos continuar falando do assunto? Eu vou para o Pai. Na casa de meu Pai há mansões, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, porque eu vou preparar-vos lugar. Jesus não ia fazer outra coisa senão adornar este lugar. Ele está dizendo: Pedro, eu vou primeiro, vocês vão depois. Verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Você já nos omitiu o lugar para onde vai, e fica falando com a gente como se a gente soubesse. A gente não sabe o caminho. Respondeu-lhes: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu vou para o Pai. O Pai. Eu vou para o Pai. E para vocês virem ao Pai, eu sou o caminho. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Meu Deus, 3 anos juntos. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Calma, Jesus disse: vocês o conheceram, porque vocês me conheceram. Há em Cristo o compromisso de revelar o Pai a eles. Então Jesus faz uma fala que a princípio parece dizer: vocês não me conheceram, mas ele diz: desde agora o conheceis e o tendes visto. Desde agora eu estou manifestando isso a vocês. Se não ficou claro, eu estou deixando claro o compromisso de se revelar, porque ele é Emanuel, Deus conosco. Deus precisa ser compreendido, visto. Sigamos com o texto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Eu tenho feito as obras do Pai. O Pai não é o Criador para vocês? Pois eu criei olhos em um homem que era cego de nascença, não tinha o globo ocular. O Pai não é aquele que deu vida ao mundo? Pois vocês me viram ressuscitando a Lázaro. Crede pelo menos nas mesmas obras.
Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Preste atenção, Jesus havia dito para eles: eu dou a vocês um novo mandamento, e o novo mandamento era: amem uns aos outros como eu vos amei. É disto que Jesus está falando. Guardem o que eu disse a vocês. Jesus não falou: guardem a Torá decorada. E aqui eu não quero que você entenda que Jesus está desprezando a Torá. Eu só quero que você entenda de forma específica: guardar as minhas palavras e os meus mandamentos é literalmente o que Jesus ensinou a eles. Porque o que Jesus ensinou a eles era a interpretação de tudo o que Israel, os profetas esperavam. Então, entre tantas coisas que vocês já ouviram, guardem as minhas palavras. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Irmãos, a atenção da sala é pela sensação de que Jesus lhes deixaria sozinhos, e que toda aquela jornada de 3 anos ao lado de alguém que parecia ser o cumpridor das profecias do passado, toda aquela jornada seria em vão, Gabi. Eu andei 3 anos ao lado de um cara que eu achei que venceria os seus inimigos e que traria Israel a um lugar de plenitude. Eu achei que ele seria aquele de quem Joel e tantos outros profetas disseram que restauraria Sião e estabeleceria a paz na terra. Eu achei que ele seria aquele que acabaria com o mal e que faria os reis insanos serem todos julgados. E agora ele vem me dizer que ele vai embora e não quer me levar com ele. A atenção é por um sentimento de abandono que Jesus está combatendo com uma verdade violenta. E a verdade é: eu não estou deixando vocês. Guardem o que eu estou dizendo aqui, porque vocês não me verão daqui a pouco. Porém, o texto segue: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. A palavra Consolador, traduzida para nós assim, já citei, é Paracletos ou Paráclito, como a tradição cristã costuma pronunciar, de forma latina ou de forma mais aportuguesada. Essa palavra não significa apenas consolador. Ela fala de alguém que é próximo o bastante para ser amigo, companheiro, ajudador, defensor. Alguém perto para estar o tempo inteiro auxiliando. Mas aqui a melhor expressão era consolador, porque eles estavam em angústia. E então Jesus está dizendo: virá alguém que vai tirar esta angústia. Isso é um consolo. Mas não é tudo o que a palavra significa. Essa palavra ela é tão violenta em seu sentido que o direito absorveu ela para falar da figura do advogado. Algumas antigas peças do judiciário usavam a expressão o paráclito, fazendo menção ao advogado, porque o defensor, o advogado, nesse caso, eles estão emprestando a expressão cristã. Então perceba, tudo isso está em Paracleto: amigo, auxiliador, protetor, defensor, consolador, para estar junto. Na verdade, literalmente, paracaléu significa estar ao lado. Literalmente é isso que significa, estar ao lado, para o que der e vier. E Jesus diz, é outro consolador. A expressão outro, alós, faz menção a um outro da mesma espécie. Espécie de quem? Espécie de Jesus. Então Jesus diz, eu
estive com vocês. Calma, outro, como eu, estará com vocês. Estão comigo? Então Jesus promete para eles isso. E não somente isso, ele fala qual será o nível de relação desse amigo com eles. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita ou permanece convosco e estará em vós. Ele está dizendo: o outro vai mais fundo do que eu, porque vocês estão aqui diante de mim em angústia. O outro vai tratar essas coisas de dentro. E ao falar do Espírito, ele começa a dizer a obra futura do Espírito. Continua comigo, por favor. Não vos deixarei órfãos. Olha o sentimento que Jesus traduziu aqui, que estava dentro deles. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, há muitos que enxergam nesse texto apenas um apontamento para o dia do juízo, mas isso não é toda a verdade do texto. As palavras de Jesus são sim escatológicas, mas os dias de Jesus são dias de cumprimento dos últimos dias. Então, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis. Não está falando do dia em que Jesus virá sobre as nuvens consumar todas as coisas. Está falando justamente dos dias em que estamos agora. O mundo não me verá, vocês me verão pelo Espírito. Ele testificará de que eu continuo com vocês. Naquele dia, o dia em que ele for dado a vocês, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, olha aqui, quando Pedro em Atos 2, nós estamos estudando isso, se levanta com os 11 e interpreta Joel, o que ele está interpretando? O Pai está aqui operando um sinal que sinaliza, ok? Redundância de propósito, que o Messias já veio, mas cadê ele? Ele está no Pai, mas agora eles estão aqui, em nós. A interpretação deles, essa promessa é para vós e para os vossos filhos, vocês entenderão. Eles começaram a entender quando o Espírito chegou, se lembrando das palavras do passado. O Espírito vem como um grande farol e diz: vocês não estão sozinhos. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. São os dias do Espírito, do Paráclito aqui que Jesus está anunciando. Você consegue ver isso? Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor? Que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Porque a expectativa de todo judeu era um rei, literal. Como assim só a gente vai ver e o mundo não vai ver? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O pai beija o filho. O beijo, para Bernardo, é a expressão doce do amor, a expressão pessoal, o Espírito. E a comunidade santa beija a terra, vindo fazer morada na igreja. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas
o Paráclito, o Espírito Santo, para deixar mais claro, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Qual é a ênfase dessa conversa aqui, irmãos? Para vocês, qual é o assunto principal? Arrisquem comigo. Arrisquem comigo. Vocês conseguem perceber isso? Para um grupo de angustiados discípulos que estão se sentindo abandonados como órfãos, uma pessoa é apresentada para trazer-lhes esperança. Deixo-vos a paz. De quem ele estava falando até agorinha? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Vocês estão inquietos porque vocês estão se sentindo abandonados, não é? Calma, um outro como eu virá. Deixo-vos a paz. Ainda é de quem que ele está falando? A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu só quero ler até aqui. Não se turbe. Em português explica bem o que o grego traduz. Se você não conhece a palavra turbe, em português, turbe significa perturbar, agitar, ficar ansioso, inquieto, fora de controle, completamente em estado de agitação. E não se atemorize, é o pânico. Para uma sociedade cristã, ansiosa e medrosa, Jesus já deu paz. Mas se isso nos afeta, ou melhor, se isso não nos afeta, ou Jesus mentiu e a sua paz em pessoa do Espírito não é suficiente, ou a comunhão que a gente diz que tem é uma mentira. Eu compartilho com vocês essa palavra. E nesse ponto, para deixar claro o que eu quero de fato compartilhar, quero explicar para você rapidinho o que é o Espírito Santo para mim ao longo destes anos de jornada. Eu o conheci com 12 anos e hoje tenho 38. O Espírito para mim é o meu lugar de segurança, mas também, sendo bem rasgado, o meu lugar de sobriedade, de equilíbrio. Foi Ele quem muitas vezes que me repreendeu na boca de irmãos ou em um momento de oração, acerca de gritos que eram desnecessários, palavras que eram ofensivas, atitudes precipitadas, escolhas egoístas. Mesmo no dia em que por livre e espontânea vontade eu cometi um deliberado pecado contra Ele, que Ele me exortou anos antes a não cometer, e foi repetindo a exortação, no dia o meu coração foi tomado de pesar e de vergonha, e eu só conseguia chorar imediatamente depois da prática. Me lembrando do Salmo de Davi, abri a porta do lugar em que eu tinha cometido o erro, chorando, olhando para o céu, eram 5 da tarde, mas parecia 11 da noite, e eu disse, por favor, não vá embora. Porque eu sabia que eu tinha ultrapassado todos os limites. Até nesse dia, muito entristecido, ele ficou. Pelo compromisso que ele tem com Cristo e com o Pai.
eu vou permanecer aqui porque eu tenho uma aliança com você. Você me desonrou hoje, mas eu não vou embora. Quando eu já não sabia mais nem quem eu era, ele usou um jovem de 17 anos em um culto com mais ou menos 1000 jovens, para de um jeito que ele sabia muito bem atingir meu coração. O moleque estava numa adoração muito louca. Ele era um desconhecido, não era músico, não era líder, não era nada. Saiu do meio da multidão e disse assim: você é Rafael? Eu disse: sou. Eu estava ali adorando e o seu rosto apareceu na minha adoração e Jesus me mandou vir aqui dizer para você umas coisas. Tipo, você tem como não atrapalhar a minha comunhão com ele? A cara dele era uma cara de decepção, porque eu tinha atrapalhado o momento dele, irmãos. E ele me entregou 2 palavras de profecia que me chamavam a arrependimento. Virou as costas e Deus sabia o que estava fazendo. Aquele menino não era mensagem, ele não era um pregador, ele era um testemunho. Ele era eu anos antes. E eu estava escondido debaixo de uma mesa, irmãos, e aquele moleque me achou. Para lembrar, eu tenho um compromisso com você. Você era para ser assim. Está assim, mas eu continuo tendo um compromisso com você. E essa não foi a única vez em que ele me corrigiu das minhas insanidades. A ação do Espírito na nova aliança, irmãos, ela é atribuída o Espírito Santo, muitas vezes, me trouxe sobriedade, e essa sanidade, essa sobriedade, é atribuída a Ele enquanto obra na nova aliança. Efésios capítulo 5, por exemplo, vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E antes de trazer a nós essa declaração, o apóstolo Paulo vai falar: não sejais insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Não como nécios, mas como sábios, porque remindo o tempo, pois os dias são maus. Então Paulo está fazendo um contraponto entre tolice e sabedoria, e no vinho e o espírito, entre embriaguez e sobriedade. Consegue me entender? Então quem é o Espírito Santo? É esta pessoa que nos devolve sobriedade. Sobriedade celeste. É essa pessoa que nos batiza, que nos imerge em equilíbrio, em luz. O texto vai dizer: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Um contraponto do texto também: luz e trevas. O Espírito é quem ilumina, é quem desperta, é quem dá sobriedade, é quem traz equilíbrio, é quem traz sabedoria. Uma pessoa pode ter os toques do Espírito e isso a fazer desenvolver. Porém, o modo como ele escolheu atuar é em nós. Por isso, plenitude, de fato, só haverá coletivamente, ainda que pessoalmente possa haver muitas vezes transbordo e toques de graça. Consegue me entender? Porém, o que eu quero trazer a você aqui é que a experiência pessoal com o Espírito é que torna possível a experiência coletiva com o Espírito. Por quê, irmãos? Quando Jesus promete outro consolador aos seus discípulos, que lhes ensinaria a verdade, que lhes daria paz, ele está dizendo aos discípulos: prestem atenção, vocês estão em meio a uma sociedade desequilibrada,
em meio a uma criação em desordem, e estão para testemunhar uma nova criação ser gerada e uma nova humanidade ser feita. Essa nova criação será feita por poder do Espírito, e essa nova humanidade terá sobriedade na ação do Espírito. Portanto, não desprezem a comunhão com o Espírito, e não acreditem em nenhum relacionamento entre vocês que não esteja cheio da vida com Ele. Se eu pudesse dar um nome a esse sermão já agora para facilitar para você, Guilherme, seria em divina companhia. Por quê? Aqui eis o ponto que eu quero chegar. Nós estamos acreditando muito que as pessoas que convivem conosco podem resolver nossos problemas. Problemas esses que nós geramos porque não ouvimos o Espírito. E aí o irmão que vem conversar comigo tem que fazer esforço para convencer na força alguém que não quer, no azeite, ouvir o Senhor. Vocês acham que isso é possível? Muito bom. O efeito é impossível. A conversa é possível. Mas o convencimento não. Vocês estão me entendendo? E se o grande amigo que nos foi confiado é o Espírito, se a minha amizade com você, Fábio, tem mais da minha fé do que a minha amizade com o Espírito, você se tornou um Deus para mim. E aí as nossas relações ficaram pesadas, irmãos. Porque quando eu vou ao Fábio, eu vou colocando nele toda a minha fé, já que eu não tenho relação alguma com o outro amigo, o outro consolador. E o pior de tudo é que muitas vezes nós ministros acreditamos que somos o solucionador dos problemas dos irmãos. Eu tenho tido experiências em algumas conversas com vocês, que sem vocês saberem, um desespero me toma. Por estar diante de situações que eu não sei absolutamente o que fazer. E no silêncio da minha alma eu grito desesperadamente: por favor, eu preciso de você. Eu não posso dar nada para esse irmão se você não me der. Seja glorificado aqui, que no final ele veja que foi você. Então não me louve. Porque a única coisa que eu tenho procurado fazer é andar acompanhado. Ou melhor dizendo, andar em companhia. Irmão, se a companhia do Espírito não nos é importante, nenhuma das outras companhias será. Sabe aquelas coisas que você, lá no fundo, reconhece que estão erradas e torce para que ninguém as veja para não tocar nesse assunto? Se lá no fundo é a chama do Espírito muito pouca, mas ainda por aliança falando com você, se você não escuta ele, não é a mim que você vai ouvir. Não adianta vir a mim como se eu tivesse a soberana tarefa ou a sobrenatural tarefa de fazer uma mágica espiritual para convencer você. Ouça o Espírito. Porque alguns de nós já temos respostas para as perguntas que estamos fazendo para as pessoas. O que nós queremos é calar esse resto de voz que ainda resta dentro de nós. Eu me ofendo quando alguém diz que eu sou arrogante, mas quantas vezes eu sinto dúvida por não ser mesmo? E aí a ofensa virou o lugar em que eu me afirmo. Como assim dizer que eu sou arrogante? Sabe quando você se olha no espelho, está penteando o cabelo, depois de um momento de oração, e você leu a história de alguém arrogante, e uma pergunta foi feita dentro de você: você não faz isso às vezes? E você balança a cabeça assim, e volta a pentear o cabelo como se aquilo fosse uma coisa da sua cabeça. Meu irmão, se você não ouve essa voz na sua consciência, não tem nenhuma voz do lado de fora que vai te convencer. Porque a dinâmica do Espírito, pastor, agora é dentro. Dentro do homem e depois dentro da família.
Irmãos, talvez nunca fez sentido para você, mas dentro dessa mensagem eu espero que faça. Quando a gente diz, a nossa comunhão é com Deus Pai e com seu Filho Jesus Cristo, é nesse sentido. Eu não posso ter comunhão com você se você não quer comunhão com o Senhor. Porque o que possamos ter em comum, pastor Fábio, só será comum se proceder do Espírito. O Espírito Santo tem sido a minha sanidade. E nesses dias, um texto em especial ganhou para mim uma outra conotação e eu quero encerrar lendo ele. Isaías, capítulo de número 35. Isaías, capítulo 35. Muitas vezes eu me peguei lendo esse texto e confesso para vocês, porque muitas vezes eu li preocupado com irmãos, em situações emocionais sérias, em como ajudá-los, por acreditar que toda terapêutica disponível é um instrumento de Deus para abençoar. O psicólogo é uma bênção, o terapeuta é uma bênção, o psiquiatra é uma bênção, mas existem instâncias do nosso ser que só o Espírito pode tocar, porque Ele toca dentro. Irmãos, preste atenção, o que há de mais profundo na comunidade santa e de mais importante foi dado a nós. Paulo vai dizer, ninguém conhece a mente de Deus senão o Espírito. E Deus pegou a profundeza do coração dele e pôs no nosso. Só que essa fusão de profundezas só é possível em um lugar em que a atenção devida é dada a Ele. E aí, antes de ler o texto e encerrar a mensagem, como vai a sua vida de oração? Talvez você não consiga ter uma conversa decente com a sua esposa ou com o seu marido, porque você não tem há semanas uma conversa decente com o Espírito. E como uma terra seca, não há nada que entre em você. Tudo te ofende, tudo te aflige, tudo te ataca. O outro virou o inimigo. Aquele que quer dizer a você algo para te afrontar. E aí não fará sentido as palavras de Paulo. A vossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados. Como eu vou lutar contra espíritos se eu sou um homem natural? Nesse caso, como eu vou lutar contra espíritos se eu sou um homem carnal? Porque carnal é o que nasceu de novo, mas porque não tem vida comum com Deus, vive movido pelo que vê. O homem natural é aquele que não nasceu de novo, não dá para esperar dele uma atitude espiritual. Mas de mim e de você, quanta carnalidade, irmãos! Quanta carnalidade nos nossos compromissos! Por que a gente se encontra? Para comer? Gastamos 1h30 na beira do fogão para fazer a janta, dizendo que temos mesa. Não, nós temos banquete. Porque mesa pode se ter sem coisa alguma para comer. Eu não vou receber ninguém na minha casa, por isso, eu quero receber por aquilo. Quais são os nossos motivadores? O Espírito tem conversado com você sobre as suas motivações? Por que motivo você quer determinados acessos? Eu quero determinados acessos. Por que motivo você exige determinadas pessoas? Porque este não está bom e aquele de fato é o que você quer. Eu quero ter comunhão com os irmãos, eu não cresço porque eu não tenho comunhão. Será? Se a comunhão comigo te importa, diga-me, como vai a sua comunhão com o Espírito? Porque se a comunhão com o Espírito não te importa, eu não quero ser um ídolo na sua vida. Eu não quero que você fique satisfeito porque tem 3 encontros semanais comigo e a sua vida de oração não valha coisa alguma. Eu não quero ser a pedra de tropeço que faz você acreditar que andar comigo te faz cristão, sendo que o que te faz cristão é andar no Espírito. Nós estamos muito satisfeitos com o fato de que temos uns aos outros, mas qualquer amizade entre nós não tem potência alguma se não formos amigos do Espírito. Irmão, com todo respeito, não quero os meus conselhos. Eu sou um idiota.
no sentido literal da palavra. Um tolo. Só que o Espírito que em mim habita me chamou a sabedoria. E eu não quero ser sábio para ser o mais inteligente. É porque eu quero conhecer a vontade de Deus, para remindo o tempo, fazer na terra o que é feito no céu. Eu não sou obcecado por saber, para ter a você as melhores respostas. É que Jesus disse: quem me ama guardará as minhas palavras. Irmãos, elas são o meu antídoto. Elas são o meu equilíbrio. Eu tenho tudo para ser louco, irmãos. A minha mente me perturba desde muito tempo. Cristo é a minha vacina, o Espírito é o meu antídoto. Quantas vezes só de sentar na mesma cadeira e só ouvir o som da voz dele lendo um texto bíblico, eu me sinto como se alguém estivesse tocando harpa para aquietar meu coração. Sem ele eu sou terra seca. Sem ele eu sou grosso. Distraído, muitas vezes até com ele eu sou. E ele precisa me corrigir das minhas distrações. Mas sem ele eu sou grosso, incompreensível, resistente, arrogante, soberbo, ríspido, amante de mim mesmo. Sem ele eu me ofendo muito, irmãos. Se você chamar o Isaías e não me chamar, eu me ofendo, mas com ele eu me alegro. Então eu descobri, ele não precisa de mim, mas eu preciso muito dele. Ele sabe que eu não sou um bom amigo, mas eu quero muito ser como ele. Meu casamento tem 12 para 13 anos, porque ele habita a nossa casa. Já pensei muitas vezes nas minhas crises emocionais de homem inseguro, que eu tinha que ir embora, pastor Fábio, porque a Larissa não merecia um cara como eu. E aí, sentado num momento de oração, ele me fazia lembrar do que eu orava aos 14 anos. Você me pediu uma esposa. Lembra que o texto da minha palavra diz que quem encontra uma esposa acha um favor do Senhor? É isso mesmo que você vai fazer com o que eu te dei? Você vai fazer a Luísa desacreditar que eu sou pai, porque você não é homem o bastante para aguentar suas frustrações? Até quando você vai fugir dos seus conflitos, Rafael? Como no momento de angústia ali, com as questões do trabalho, me lembro de dar uns gritos com a Débora numa correção, sentei na minha cadeira e ele me disse: se eu gritasse assim com você por um dia, você se mijaria todo. Volta lá e glorifica o meu nome. E eu voltei, me agachei na altura dela e falei: Dé, vem aqui. Perdoa o papai pelo tom de voz que o pai gritou com você. E ela chorando, se tremendo: você perdoa o papai? Perdoa. O papai foi errado, o papai pecou contra você. Me dá um abraço aqui, dei um beijo nela. Falei: agora olha nos olhos do papai, agora o papai vai falar direito. Mas o que o papai te disse é verdade. Você errou nisso, nisso e nisso. Ela me abraçou e disse: me perdoa, pai. Eu me levantei e voltei para a minha mesma cadeira. Mas o cara que se agachou não era o mesmo. Porque o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, ele me glorificará. Há um pacto da comunidade santa. Eles se entreolham em amor, Dani, e dizem assim: isso aqui vai dar certo. Eles fazem de tudo para dar errado, mas vai dar certo.
nós os beijaremos muito, e a cada beijo eles serão profundamente afetados. Eu tenho as marcas dos beijos de Jesus, meus irmãos. Eu sou um homem terrível, a quem Jesus beijou muito pelo seu Espírito. Por isso, quero encerrar lendo esse texto. Já deu a minha hora. Diz assim, Isaías 35, falando da felicidade futura de Sião, a cidade tão sonhada pelos profetas. Cidade essa que alguns atribuem ser literal, mas na mensagem profética fica claro que ela é, na verdade, uma cidade ideal. O que seria isso? Ela é um vislumbre escatológico. Ela é um vislumbre da plenitude, da conclusão, do final de todas as coisas. Sião não é uma geografia. Segundo a Escritura, em Apocalipse a gente descobre que Sião é um povo. Um povo que Deus chama para si, para batizar de perfeição, de shalom, de paz. Como Jesus disse, eu vos dou minha paz, minha shalom. Em Sião tem plenitude de tudo, de comida, de bebida, de sono, de descanso, de alegria. Não tem ira, não tem confusão. Em Sião, a perfeição. E Ele está fazendo uma morada em nós, para si. Então, olha a promessa da Sião que o Messias faria. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Aquele que fraqueja na sua caminhada, que não consegue permanecer de pé, seja fortalecido. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Desalentados, apavorados, com medo, se sentindo abandonados, não tenham medo. É o que Jesus fez com os seus discípulos. Eis o vosso Deus. Qual é o consolo? Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então, se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos. Não há deficiência em Sião, Ele supre tudo por meio de todos. Te falta visão, Ele dá visão. Te falta o andar coerente, Ele faz. Te falta ouvidos, Ele dá. Os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, pois águas surgirão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. Eu vou para o Pai, vocês sabem o caminho. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Nem o louco errará o caminho. Porque o Espírito da sobriedade batizará a todos. Nem o insano como eu errará o caminho. Outro Consolador, Ele é a minha garantia, é a minha sanidade. Ele é a minha sanidade, irmãos. Ele é a minha sanidade. Ele é a minha sanidade.
Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ali, nem se achará ali, mas os remidos andarão por lá, pelo caminho santo. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ele é a minha sanidade, Ele é a minha sobriedade, Ele é a minha alegria, Ele é o meu equilíbrio. Ele é a minha esperança. Minha fonte. Meu amigo íntimo. Espírito da verdade. Paráclito. O Deus gentil. O Deus gentil. O Deus gentil. Os deuses dos povos invadem, os deuses dos povos humilham, os deuses dos povos fazem a força, mas você é gentil. Minha sanidade, meu equilíbrio, minha sobriedade, minha luz, minha salvação, minha sabedoria, minha esperança, minha torre forte, minha companhia, oh, agradável companhia, meu amigo verdadeiro, Espírito da verdade, Consolador, Ajudador, Ensinador, meu professor. Meu libertador, você me liberta dos vícios, você me liberta dos medos, você me liberta das angústias. Meu remidor, você faz os anos valerem a pena, mesmo que os anteriores tenham sido um lixo, você faz os próximos serem novos anos de caminho santo. Beija-me, Espírito. Ah, como Bernardo, eu quero ser beijado. Beija-me com os beijos da sua boca. O seu amor é melhor que o vinho. Eu não quero vinho que entorpece. Eu quero beijo que me batiza de sobriedade. Eu não quero vinho que entorpece. Eu quero beijo que me batiza de sobriedade. O teu amor é melhor que o vinho.
Ah, meu amado. Oh, beija-me, eu beijarei os teus pés. Vamos lá, vamos lá. Ei! Ah, Ele te chamou nesta manhã para renovar a sua aliança de amor com Ele. Ele te chamou nesta manhã para renovar a aliança de amor. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, com todas as minhas forças. Oh, beija-me, eu beijarei os teus Devolvemos, devolvemos, devolvemos amor, devolvemos amor, devolvemos amor, devolvemos amor, devolvemos devoção, devolvemos, 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 devolvemos. te quero. E eu beijarei os teus pés. Oh, beija-me, eu beijarei os teus Queridos, entendam que a maioria de nós tem padecido porque temos nos entregado a um sentimento de abandono que não existe. Cara, meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele mandou alguém da mesma natureza para habitar conosco. Você não está sozinho. Você não está sozinha. A força que você precisa, o Espírito Santo te dá. Há tantas lutas na nossa consciência, no nosso interior, que você insiste em lutar com a força do seu braço. O convite nessa manhã é para nos entregarmos totalmente e nos perdermos no Espírito. Nos perdermos no Espírito. Deseje o Espírito Santo essa manhã. O que precisa, o que eu preciso, o que você necessita, o Espírito Santo tem. Há umas 2 semanas eu ando angustiado. E a minha pergunta é: por que que as coisas estão tão maus? Por que que os dias são maus? Por que que eu sou mau? Tá faltando o Espírito, irmãos. Precisamos do Espírito Santo. Eu queria convidar você que está aí, que não veio aqui à frente, a se ajoelhar e orar comigo agora. Se você entende também que precisa do Espírito Santo, eu quero convidar você a se ajoelhar.
Começa a dizer a Ele a sua necessidade. Sobre nós, repouse e habite em nós, habite em nós. Nós precisamos de você, Espírito, vem sobre nós, trazendo cura ao ansioso, ao depressivo. Vem, Espírito, sobre nós, restaurando as nossas emoções. Devolvendo a sobriedade e a serenidade. Espírito, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, os dias são maus. O homem foi entregue às suas próprias paixões. Nós somos capazes das piores atrocidades, mas nós precisamos de você, Espírito. Precisamos de você, Espírito. Nós nos rendemos totalmente a Ti. Eu oro agora, Senhor, repreendendo todo espírito de orfandade. Jesus garantiu que não nos deixaria órfãos. Não nos deixará órfão, e nós tomamos posse dessa palavra. Está repreendido, repreendemos em nome de Jesus todo espírito de orfandade. Caia por terra agora. Caia por terra agora todo espírito de orfandade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, não pode ser um momento. Isso não pode parar aqui agora. A consciência da terceira pessoa, sabe, aquela loucura de abrir o carro e falar: Espírito Santo, entra, senta aqui comigo, vamos comigo.
Sabe aquele momento que eu vou tomar banho, eu vou dizer, Espírito Santo, eu sei que é minha intimidade, mas eu quero você aqui comigo. Momento que eu me tranco no quarto e eu digo, Espírito, não me deixa. Eu quero você aqui comigo. No momento da dor do peito, da angústia, do medo, eu tenho a convicção de que, Espírito, venha preencher, anular os medos, a angústia, vem aqui comigo. Que o Senhor nos batize, meus irmãos, com a consciência da terceira pessoa, porque ela veio para habitar em nós, morar em nós, estar em nós. Nunca mais estaremos sós. Amém? Como que acaba esse culto? Vamos continuar? Obrigado, profeta, pela sensibilidade de ouvir o Espírito e nos trazer essa palavra, meu amigo. Eu fui cortado, irmãos, por causa da dinâmica da Trindade. O Pai envia o Filho, e o Filho diz, eu não vou deixar vocês sozinhos. Obrigado, Jesus. Continue falando conosco, Espírito Santo. Quando sairmos deste ambiente, que você seja a nossa principal companhia. Amamos os nossos irmãos, amamos a nossa família, mas não nos deixe sair daqui sem você. Não nos deixe sair daqui sem você, sem a sua companhia.